Artistas comemoraram a lesão e a saída do jogador Neymar. Nas eleições, ele apoiou Jair Bolsonaro. Ao deixar o campo para a entrada de Antony no segundo tempo, um vídeo publicado pelo portal Metrópolis mostra aliados de Lula dando até tchauzinho ao jogador. Acompanhem. E a maioria dos presentes vestia camisas amarelas similares à da seleção, mas somente com referências a Lula e ao PT, mas não as da CBF. Nomes como Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Elisiane Gama, Randolfo Rodrigues e Lindenberg Farias estavam presentes neste evento. Paulo Figueiredo, queria a sua análise, sua avaliação. Lhe parece recomendável esse tipo de postura para um grupo que vai assumir uma empresa, uma repartição ou um governo? Você acha que isso pode ser considerado que o amor venceu? É o amor, né? Não, esse é o ódio do bem. Esse é aquele ódio do bem. Assim, é uma turma muito, muito baixa do ponto de vista de empatia e tudo mais. Eu queria poder voltar a curtir o futebol sem ter que, sei lá, ficar misturando política, né? Um jogo tão bom da seleção, eu, sei lá, gosto tanto de acompanhar a Copa do Mundo, já fui a várias, sempre queria poder acompanhar a Copa sem ter que ficar me preocupando se quem que apoia que político. Torcer pelo Brasil, torcer para o país fazer gols, torcer para o jogo ser bom, e para as bolas na trave começarem a entrar. Agora, sobre essa questão da Covid, Daniel, eu tive na quarta-feira, até com o nosso colega aqui de emissora, Rodrigo Constantino, nós tivemos num podcast muito grande aqui nos Estados Unidos, do Patrick Bet-David, né? Já entrevistou George Bush, Kobe Bryant, Jordan Peterson, ele estava muito interessado pela situação no Brasil. E aí, num dado momento, nós estávamos falando para ele, e eu avisei que o Brasil tinha reinstituído máscara obrigatória dentro dos aviões. Ele e ali o Marvin, que estava com ele na bancada, não acreditaram. Tiveram que pedir para o assistente abrir o Google para ver que houve a reinstituição de máscara obrigatória em avião dentro do Brasil. É porque eu falo isso, porque vocês, eu reparo isso, eu percebo isso, que vocês que estão aí no Brasil vivem num outro planeta em relação ao Covid, já há muito tempo. O culpado disso é a Rede Globo, tá? Só para vocês entenderem o que o Jornal Nacional, a mídia de um modo geral, mas principalmente a Rede Globo, o que esses caras fazem em relação à Covid é criminoso. A conduta da Rede Globo cobrindo a Covid-19 foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida. A quantidade de mentira é impressionante, e é isso que permite esse tipo de proposta ser instalado, porque eles ainda, óbvio, né? A audiência vem despencando, mas eles ainda falam com muita gente que tem capacidade de ter influência. Então, quanto no mundo inteiro, nesse momento, entendam, há no mundo hoje uma discussão sobre responsabilização em relação às políticas nocivas adotadas pela esquerda de Covid. Entre elas, máscara, entre elas, vacina, entre elas, lockdown. Há uma discussão de responsabilização. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a esquerda já tanto acusou o golpe, já assumiu a culpa, que eles já estão dizendo assim, é hora de seguir adiante. É hora de seguir adiante. Então, os perigos das vacinas. Aqui na Flórida, por exemplo, onde o Gerson e eu vivemos, a orientação original, a orientação objetiva do governo da Flórida é que homens jovens não se vacinem, por conta do risco aumentado de problemas cardíacos. Não sou eu que estou dizendo, entrem no site do Surgeon General, do cirurgião geral da Flórida, e vocês vão ver essa recomendação, que não se vacinem. É uma reversão. Máscara aqui não existe, todo mundo já sabe que não funciona. Todo mundo já sabe. É uma discussão superada. Lockdown, então, o prejuízo para as crianças, etc. Agora, é claro que eles sabem disso. Eles estão sem máscara aí no Jogo do Brasil. Porque a hipocrisia da esquerda não é novidade. Desde que eles implementaram nos estados democratas
a obrigatoriedade dessas políticas loucas de Covid, eles eram os primeiros a descumprir, eles sabem disso, porque a esquerda é sempre hipócrita, é uma característica deles, porque eles não acreditam no que estão dizendo. O que eles dizem é simplesmente um meio deles conseguirem o que eles querem. E o que eles querem? Por que eles estão reforçando novamente o discurso da Covid, enquanto o mundo não acabou a discussão de Covid. Covid virou gripe no mundo. Eu sei lá, acho que já peguei umas 2 vezes, apesar de ter tomado 2 vezes a vacina. Por que eles estão fazendo isso? Tem 2 motivos. O primeiro, óbvio, controle social. Vocês lembram que Covid virou desculpa para tudo no mundo. Inclusive para as empresas. A gente não vai botar funcionário porque tem Covid. Nosso atendimento ao público está uma porcaria porque não tem Covid. Hoje a gente hotel não vai oferecer camareira por causa de Covid. Tudo era desculpa para todas as empresas fazerem o que elas quiserem, principalmente as grandes, né? Porque as pequenas fazem o que podem para ter clientes. Mas os governos, todas as medidas ditatoriais jamais sonhadas, inclusive nas eleições, foram tomadas graças à Covid. Então, essa é a primeira coisa. Eles não vão abrir mão. Se eles percebem que tem o apoio da velha mídia para manter essa bola rolando, eles vão manter o quanto eles puderem. Isso é um lado. O outro lado eles precisam manter este assunto e esse medo de Covid vivo para fazerem o que eles já disseram que vão fazer. Tem discurso do Lula no Parlamento Europeu dizendo que é responsabilizar criminalmente o presidente Bolsonaro pelas medidas dele, pela conduta dele durante a pandemia. E é claro que eles não vão perder essa oportunidade. Tribunal de Manaus, chamem como vocês quiserem, eles já avisaram o que vão fazer. E para isso eles precisam manter a ideia de Covid viva nos temores populares, para justificar, porque senão as pessoas falam, Covid, isso já passou, essas medidas já foram todas revistas, mas não no Brasil. E quem que é o culpado disso? Eu volto a dizer. Quem permite que tudo isso aconteça é esse velho jornalismo moribundo, cujo grande representante é a Rede Globo. Mas essas Mônica Bergamo, Vera Magalhães, essas porcaria toda aí que eu esqueço, que eu acho tudo a mesma coisa, fazem parte desse mesmo cartel.